Olá pessoal, a Grazi aqui mais uma vez. Hoje eu gostaria de explicar para vocês como fazer uma planilha como essa, que é basicamente sobre o design, ou seja, como se fosse assim, uma espécie de website, né? Como vocês podem ver, o menu está na lateral em vez de estar em cima, porque a maioria dos websites, os menus estão na parte de cima e esse está na lateral. Mas existe bastante assim, principalmente coisas relacionadas a órgãos do governo. Então, vamos ver como é que se faz isso. É uma coisa simples, mas isso vai durar algum tempo porque a nível de design tem muitas coisas para fazer, né? Então, vamos abrir o Excel. Vocês vão abrir o Office que vocês quiserem. Eu tenho várias videoaulas explicando sobre a Microsoft Office instalada no computador, que é a versão paga. Tem o OpenOffice, que é uma versão grátis instalada no computador, no sistema operativo. E tem duas versões online, que é com o Google Docs ou com a Microsoft do Hotmail, né? Então, tem essas 4 possibilidades. Eu estou usando aqui uma versão antiga da Microsoft Office, né? Então, vou abrir aqui a versão. Ela é uma coisa que eu também não tenho a chave de ativação, então sempre aparece esse pop-up aqui falando isso. E agora nós vamos começar então a aula. O que eu vou pedir para vocês primeiro é para eliminar algumas células. Eu tenho 2 videoaulas aqui já antigas de 2000, já tem mais ou menos um ano, é antiga. E eu lá explico como fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui agora, que é eliminar algumas células. E pronto, um vídeo curto também, aí vocês dão uma olhada num desses, eu vou deixar o vídeo aqui abaixo, vocês olham qual que vocês preferem. Então, para inserir essas células, você clica aqui, por exemplo, na coluna, vou repetir novamente, e com 2 dedos da mão, você vai clicar no Shift e no Control ao mesmo tempo, e quando você clicar no Shift e no Control ao mesmo tempo, você com a setinha, com a mão esquerda, com a setinha do teclado, você aperta que eles vão selecionar tudo. E aí, com o rato, com o mouse, vocês vão clicar do lado direito e aí vocês vão clicar, então, em ocultar, correto? Agora, nós vamos fazer o mesmo processo aqui para baixo. Então, clica em qualquer lugar que vocês quiserem, com o Ctrl e com o Shift novamente, com a setinha para baixo, dessa vez. E aí a gente vai clicar em ocultar também. Então aqui nós temos mais ou menos alguma coisa que a gente vai fazer. Ou seja, tem aqui algumas células, né? Eu cliquei aqui sem querer e acabei fazendo isso. Então nós vamos começar aqui, por exemplo, por colocar uma cor aqui diferente, que é o que nós temos aqui no que eu mostrei aqui inicialmente, ou seja, vocês vão fazer tudo a vosso gosto, o que vocês quiserem escolher. Eu vou, por exemplo, aqui escolher para o fundo aquela cor que está lá, que seria mais ou menos essa cor aqui. Eu, sinceramente, eu não guardei a cor, então não sei qual, algo relacionado com isso, mas provavelmente é outra cor. Ou seja, aqui, se vocês verificarem, é mais ou menos a mesma cor. Agora, para criar os botões, esses botõezinhos aqui, que depois, como vocês podem verificar, eles têm, depois a gente vai ter que clicar em cada um e ir para as folhas diferentes, né? Para as worksheets diferentes. E depois também, quando clicar nos icons, também ir para a parte diferente. Mas isso já vamos ver à medida do tempo. Espero que vocês tenham paciência para chegar até o final do vídeo, senão vocês vão fazendo um clique para chegar até lá o final. E eu aconselho vocês fazerem uma coisa que eu gosto muito também, que é clica até o final do vídeo mais ou menos, vocês veem mais ou menos como é que fica e depois voltam caso vocês quiserem. Então vamos lá inserir os botões, vocês vão aqui na parte inserir, do guiazinho ali, como se fosse um menu. E aí vocês escolhem aqui o que vocês quiserem. O que eu utilizei, por exemplo, foi esse aqui, o retângulo. Mas vocês podem escolher a forma que vocês quiserem. Então, eu fiz aqui alguma coisa mais ou menos como isso. Na verdade, eu acho que nem sequer foi o retângulo, foi outro qualquer. E aqui, você pode escolher várias formas. Pode simplesmente olhar aqui o que é o vosso gosto. Depois preencher a forma, contorno, etc. Vocês podem ver que aqui tem tudo e etc. Eu escolhi simplesmente um efeito de forma que já vem, ou seja, não precisa escolher cada coisa, já tem aqui como se fossem uns modelos padrões.
Eu escolhi aqui uma qualquer, que não sei mais qual foi que eu escolhi, vou escolher uma qualquer. Não precisa ficar exatamente da mesma forma que ficou o outro. Então, vou escolher esse aqui, por exemplo, que tem um efeitozinho de botão. E como vocês veem, ficou assim. E agora eu vou vir aqui e vou colocar uma cor diferente. Pode ser aquela mesma cor que a gente usou ali, porque ela fica aqui com um fundozinho diferente. Inclusive, eu nem usei o mesmo do outro que eu mostrei pra vocês, porque vocês podem ver que tem uma sombra aqui atrás, coisa que o outro não tinha, né? Mas esse aí vocês podem escolher, quando inserir fórmulas, vocês podem escolher qual é a parte que vocês querem lá. Eu aqui coloquei com a sombra, mas não precisa vocês escolherem. Agora, para pôr o nome, como vocês podem ver que no outro tem o nome ali, né? Vocês podem simplesmente clicar aqui do lado direito, editar texto, e aí vocês colocam o texto que vocês quiserem. Esse exemplo que eu tenho aqui é para a escola. Vamos supor, uma escola secundária, universitária, seja o que for, ela é uma escola. Então, pode simplesmente colocar a escola e na parte da planilha vocês colocam qual é a escola que vocês querem, né? Ou seja, o nome da escola. Nesse caso aqui, eu estou fazendo para a escola, mas se for para uma empresa, vocês colocam, por exemplo, empresa, que seria o nome da empresa. E depois, na parte dos materiais, que seria materiais que eu coloquei ali, na verdade, nem seria mais como disciplinas, cadeiras. Se fosse para falar, por exemplo, lá de Portugal, eu ia acabar colocando cadeiras, e no Brasil eu sei que não são cadeiras, seria, eu acho, mais como disciplinas ou qualquer coisa assim. Então aqui, como eu estava dizendo, a parte do texto, vocês editam, e aqui vocês escolhem na parte da base, dependendo do sistema operativo, isso vai estar outro nome, é diferente. Então, aqui no primeiro guia, vocês trocam o tamanho como vocês quiserem. Eu penso que eu escolhi um 8. A fonte, vocês escolhem a fonte que quiser. Tudo, na verdade, escolhe aqui tudo. Se vai ficar centrado, se não vai ficar centrado, essas coisas. Vocês podem escolher a cor que quiser, por exemplo, um preto. Eu escolhi uma cor assim, desse gênero, acabei colocando na parte de fundo e não o tipo de letra. Eu escolhi alguma coisa assim desse gênero, que seria simplesmente uma cor da letra. Vocês podem até ver que lá é uma cor mais clara. Então, vocês escolhem uma cor que tiver ao vosso gosto. Eu vou clicar aqui, como eu fiz no outro, e vou escolher uma cor mais ou menos assim, olha. E vou colocar um negrito, porque aí ela fica uma cor mais forte. E aí, eu vou aumentar só um pouquinho aqui o botão. Agora, deixa eu fazer primeiro aqui isso sobre a parte das linhas, que eu esqueci de falar anteriormente, que é para tirar aqui as linhas, tá vendo a grelha? Isso é a mesma coisa do ficheiro Word. Se vocês repararem em alguns vídeos aí eu tenho vários vídeos, videoaulas sobre o Word, na playlist do Word. E lá também eu tenho alguns vídeos que eu uso grelha e outras que eu não uso. Quando não uso grelha, fica assim todo branco. E quando usa grelha, é a mesma coisa de estar aqui, só não é com as células, né? Tipo assim, aqui tem as colunas e tem as linhas, então as células vai fazendo. Lá é diferente, os quadradinhos bem pequenininhos, mas é a mesma coisa. Então, vamos voltar para a parte aqui dos botões. A única coisa que eu vou fazer aqui, para não ter que estar inserindo um por um, eu vou fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V, ou seja, um dedo no Ctrl e o outro no V. Ctrl+V, Ctrl+C e Ctrl+V. Então, vou colocar aqui 4, partindo do pressuposto que a gente vai fazer tudo a mesma coisa, né? Mas, por exemplo, se vocês fizerem de uma empresa, vocês podem utilizar N botões. Aqui no lugar dos materiais, vamos supor, onde está a escola vai ser empresa. E onde está materiais vai ser, por exemplo, departamento, né? Porque a empresa tem vários departamentos. E onde está falhei e passei, vocês, por exemplo, podem colocar, porque onde o departamento vai colocar o nome dos departamentos aqui no caso da planilha, né? No caso do falhei e do passei, vocês podem, por exemplo, colocar outras coisas que existem ali na empresa, porque numa empresa tem departamentos, por departamentos tem diferentes tipos de coisa, e as funções, ou seja, o nível, hierarquia de cada trabalhador, essas coisas, ou seja, dá para criar imensos botões, muitas coisas mesmo. Então, agora, depois de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, vocês vão clicar até aparecer essas duas setinhas aqui invertidas e vai arrastar ele aqui para dentro.
O que eu aconselho para ele ficar aqui corretozinho é utilizar as setinhas do teclado, porque normalmente quando a gente fica a usar aqui o rato, ele não fica ali tão corretinho. Então, se você usa aqui a setinha, ele fica correto. Então, vamos arrastar esse. Como eu falei, o vídeo vai ficar um pouco extenso, porque, como vocês podem ver, é uma coisa que tem que se fazer devagar, né? Mesmo porque a gente vai ter que trocar a cor dos botões, como vocês podem ver ali em cima. A gente vai trocar as folhas aqui, que eu penso sempre em worksheet, então às vezes não sei o que dizer. E agora a gente vai inserir ali aquelas setinhas que eu coloquei o primeiro item aqui, o item, eu coloquei como se fosse uma folha de papel, né? Mas se vocês tiverem o Office, se for a Microsoft Office, a partir de 2016 para cá, porque esse meu aqui é mais antigo, porque só tem ele que está em português, instalado no computador. Se for online na minha internet pode ficar um pouco fraco e eu não gosto. Então, assim, se vocês tiverem de 2016 para cá, vocês vão ter mesmo aqui no guia uma parte que está inserir, em vez de ser aqui o inserir formas, vocês vão ter inserir e ter inserir ícones. Ícone, né? Icons. Então, eu já tenho mania de falar ícones. Então, vocês vão poder escolher lá um caderninho, uma coisa de funções, gráficos, essas coisas todas, para depois mudar a cor, né? Porque a gente tem que mudar a cor, porque depois, quando fizer o clique, a pessoa tem que saber que fez o clique e foi para ali, né? A mesma coisa nos websites, quando a gente clica, faz lá o rollover, essas coisas. Então, vamos, então, inserir formas novamente. E aqui, como vocês podem ver, a primeira parte que eu escolhi ali parece um caderninho, essa daqui, olha. E aí você chega aqui, por exemplo, e faça aqui um tamanho que tiver o teu gosto, também não é indiferente. E a gente já vai fazer a parte da troca das cores. Vamos primeiro inserir todos os ícones. E aqui eu inseri, por exemplo, a seta para baixo, que ela vai representar, deixa eu só escrever, tá aqui a seta para baixo, não estou vendo bem. Então, ela vai representar as cadeiras, as disciplinas que a pessoa falou, né? Chumbou, tomou bomba, no Brasil é tomar bomba, em Portugal é chumbar. Então, eu, como já tenho um vocabulário assim misturado, né, entre o português do Brasil e o português de Portugal, na verdade eu esqueci muitas coisas do português do Brasil, então muitas coisas não sei como é que diz mais. Então, voltando aqui para a parte das formas, vamos voltar aqui e pegar essa que representaria, no caso, as que passei. E, bom, esses materiais, a parte da escola, óbvio que são o nome da escola, né? Esse para que falhou e esse para que passei. Então, eu vou clicar aqui, vou trocar o nome e vou colocar materiais, ou vamos supor que eu vou colocar cadeiras ou disciplina, né? Não, mas eu vou colocar materiais mesmo, porque por causa do tamanho da letra, para eu não ter que dar matérias. Pois eu acho que eu coloquei com uma letra muito grande, porque isso aqui devia estar menor. Ou então eu coloquei o botão demasiado pequeno, né? Então, o que eu vou fazer, para não ter que mudar isso tudo, é colocar um pouquinho para cá, vou selecionar eles todos, tá vendo? E vou arrastar aqui. Porque quando você seleciona todos, já dá um pouco assim para arrastar eles assim um pouquinho. E agora aqui o S já veio para cima, como vocês podem averiguar. Se quiserem aqui aumentar um pouquinho, também podem aumentar. Eu vou deixar mais ou menos assim. Vocês vão fazer cada um o critério de vocês, obviamente, né? Então aqui, vou mudar o texto para falhei e aqui vou mudar o texto para passei. E agora, o que falta é, por exemplo, vamos supor que quando eu estou na escola, eu quero escrever a parte das matérias, então se uma pessoa clicar lá no menu, vamos supor como se fosse no website, então para a pessoa saber que está ali clicada,
Vamos trocar isso, por exemplo, com uma cor de fundo, assim, mais ou menos desse gênero. Foi o que eu coloquei ali, mas aí vocês vão colocar o que quiser, pode meter outra cor qualquer. Esse daqui pra mim fica um bocado agressivo, eu vou deixar essa. E esse daqui também, ele vai ficar com uma cor diferente, né? Eu coloquei a mesma cor, mas pode ser diferente. Agora, e quando tiver na escola e tiver uma falha? Então a gente vai ter que criar outra folha, né? Essas folhas aqui, como elas vieram por default, eu vou eliminar elas aqui e a gente vai fazer assim, olha, vocês pegam o dedo e vocês clicam e puxam para cá, para a lateral com o rato, para a lateral direita, clicam em Control, ou seja, clica com essa mão em Control e com o rato vocês só arrastam. É como se fosse fazer um drag and drop. Se vocês estivessem a mexer, por exemplo, no celular, vocês colocam assim e puxa, né? Então é só arrastar. E aqui vamos mudar o nome. A gente pode colocar aqui, por exemplo, Escola 2, que eu esqueci de mudar o nome do primeiro. Ou seria Escola Materiais. Nome, né? Materiais da escola. E aqui eu vou colocar o 1. E a gente vai fazer a mesma coisa daqui para o outro. Ou seja, a gente vai clicar no Ctrl e vai arrastar. E aqui eu vou simplesmente colocar o número 3. Agora, quando a gente está aqui em escola, a gente... pronto, estamos em escola, clicado na primeira parte, está ali as matérias. Agora, e se eu quiser ir para parte 2? Aí a gente vai ter que fazer um link. Mas antes disso, eu vou trocar aqui primeiro a cor, ou seja, tirar essa cor daqui e pôr a que tinha... Na verdade, eu até esqueci de trocar, foi a cor, né? Porque eu tinha colocado aqui a cor escura. Então, vamos procurar uma cor aqui como essa, para ficar em todas. Eu não sei se eu cliquei no verde ou no azul, foi no azul. Então, vamos clicar aqui no azulzinho claro e vamos deixar, por exemplo, quando tiver aqui na folha 1, esse aqui fica o azulzinho claro e esse fica o azulzinho claro. E quando tiver aqui, esse fica o azulzinho claro e esse, correto? E aí, esse daqui é que vai ficar o escuro que nós tínhamos há pouco. Ou seja, quando está aqui na primeira folha, é o primeiro que fica escuro, como se ficou clicado, e aqui é o segundo, e aqui vai passar a ser o terceiro. E os outros dois vai ficar com o azul claro, correto? E agora, para fazer a linkagem, a gente já vai ver, só vamos fazer o mesmo processo para quando tiver materiais. Eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl, arrastar, e vocês vão fazer também Ctrl e arrastar. Agora aqui, vocês vão trocar para o nome materiais, né? Matérias. Eu estou falando todo errado, vocês não corrigiram. Matérias. E eu vou colocar matérias 1. E depois o mesmo processo, vocês vão fazer matérias 2, matérias 3. A mesma coisa que fez aqui, vocês vão fazer para falhei 1, 2 e 3. E sucessivamente vai ter que fazer isso. Nesse caso, 3, 6, 12 vezes. Vai ter que fazer isso 12 vezes. Então, a gente vai fazer a linkagem aqui quando nós estivermos em escola 1. Então, vamos fazer aqui com o botão clicado do lado direito, ou também tem no guia lá em cima. Clicando na forma correta, obviamente, vai ter aqui hiperligação. Se vocês quiserem fazer hiperligação para uma coisa externa, um site, um vídeo, essas coisas, é só colocar o link aqui. Nesse caso, é colocar nesse mesmo documento. Então, como vocês podem averiguar aqui, tem escola 1, escola 2, escola 3 e os materiais que foram as únicas folhas que nós criamos aqui embaixo, né? O worksheet. Vocês vão escolher a escola 1, obviamente, e a mesma coisa vai fazer aqui também no ícone. E vai fazer a hiperligação, colocar nesse documento que já está ali, e vai colocar a primeira. Agora, quando você for aqui para a folha número 2, para o worksheet número 2, que vocês, aqui nós temos a primeira selecionada e na segunda folha nós teremos a segunda selecionada. Então, nós vamos chegar aqui e vamos fazer a mesma coisa, que esse daqui será para hiperligação folha 2. Então, aqui na primeira, a gente tem esse aqui para a folha 1. Vamos fazer esse aqui para a folha 2.
eu só fiz o outro anteriormente para exemplificar. E aqui nós vamos fazer para a folha 3. Não esquecendo que você é do lado direito do mouse. Folha 3. Mas se vocês acharem então um pouco rápido, pode pausar o vídeo. E se acharem então assim, um pouco acima do que você acha que sabe, veja a videoaula anterior, as videoaulas anteriores, porque tem umas coisas mais detalhadas. Então vamos continuar. Nós fizemos esse para 1, para 2, para 3. Vamos na segunda, que a gente já fez esse aqui para 2. E vamos dizer que esse aqui, a hiperligação, vai selecionar a folha 1. E esse aqui vai selecionar a folha 3. Agora a gente vai ver se a gente fez as hiperligações corretas. Eu só vou clicar aqui e vou dizer que ele vai para materiais 1, que foram as únicas coisas que nós fizemos até agora. E vocês depois vão fazer isso para o vídeo não ficar muito extenso, né? Então a gente vai clicar aqui, a gente vai estar na mesma folha. Se clicarmos aqui, a gente vai para outra folha, como vocês podem ver aqui. E a gente voltamos lá e a gente vai clicar no terceiro para ver que vai para a terceira. Ou seja, estamos no primeiro, nós selecionamos, nós fizemos a hiperligação para a folha 1 e para a folha 2, nós fizemos para a folha 3. Então, se a gente está aqui na primeira folha, nós vemos que o documento está selecionado. Se a gente vai para o segundo, vai passar o segundo a ficar selecionado. Se vamos para o terceiro vai ficar selecionado, correto? Então, a mesma coisa a gente vai ter que fazer no material. Quando tiver ali no material, por exemplo, a gente vai clicar no material, então vai ter que fazer a mesma coisa. Vai selecionar e vai lá. Que nós fizemos antes da hiperligação e ele foi aqui para materiais 2, correto? Isso, aqui, quando eu cliquei, ele foi para lá. Só que ele foi para lá e ele foi selecionado no TCC porque eu copiei essa worksheet aqui. Agora, quando estiver lá, obviamente, você tem que mudar as cores, a mesma coisa, o mesmo processo que nós fizemos anteriormente. Quando você fizer aí todas as folhas no teu computador. Eu vou só selecionar esses aqui, fazer rapidinho a hiperligação. Esse é um. É uma coisa muito rápida. Esse é o 2 e esse é o 3. E assim nós já podemos clicar e averiguar. Ou seja, nós estamos aqui, vamos clicar na 1, vai para 1, depois vamos clicar para 2, vai para 2, clicamos no 3, vai para 3. Antes não tinha hiperligação, agora a gente já pode clicar e passar as coisas corretas. E agora, depois de fazer isso tudo, vocês podem ver que aqui em cima tem todas essas barras de ferramentas, coisas que não tem no outro. E também o outro não tem essas barras daqui de baixo. Se nós formos aqui em ver, mesmo que a gente tirou a grelha, tem aqui também a barra de fórmulas, que é a parte que vocês estão vendo essa aqui, barra de fórmulas, e tem um cabeçalho. Então, se tiramos aqui, olha, pode ver que a parte do cabeçalho aqui onde tem as colunas, e as linhas desapareceram. É a mesma coisa que está ali no outro, mas a pessoa tem que chegar aqui e ficar a brincar com isso. Então, para não ter a necessidade de ficar tudo visualizado aqui quando vocês mandarem para outras pessoas do departamento, no caso da escola, vão mandar para outros colegas, se tiver que fazer um grupo, essas coisas. Quando não precisa mandar para os outros colegas de trabalho, né? Então, para ficar esse design como está no outro, como se fosse um website, obviamente, que quando o Office de vocês é original, não vai ficar aparecer esse que está aqui, está ali, ó, a ativação do produto falhou porque eu não estou acessando com a chave, né, com licença. Isso é um software que eu uso desde a universidade, então por isso que eu tenho aqui instalado no computador até hoje, porque sempre que eu saio de um computador para outro, tem o processo do documento de instalação executável e então utilizar, porque isso aqui é em português, como eu falei. Então, para isso tudo, para sair todas essas barras aqui, a gente vai usar um pequeno código, e para isso a gente vai criar uma máquina no Visual Basic Access, que é o VBA. É uma coisa simples, não precisa ficar com receio se você não souber isso, não, porque eu vou deixar o código aí embaixo. Inclusive, esse código eu peguei na internet, qualquer um, se vocês precisarem no Google, vocês vão encontrar isso, entendeu? Então, vou pegar o código aqui que a gente vai fazer.
E o que vocês vão fazer agora é com esse dedo aqui, vocês vão apertar a tecla Alt, e com esse dedo aqui vão apertar o F11, ou seja, Alt, F11. E a gente vai vir aqui então para a parte da macro. Aqui, onde vocês podem ver do lado esquerdo do Visual Basic Expert Project, VBA, projeto VBA, vocês vão ver que tem aqui aquelas folhas todas que nós criamos. A folha 1 escola, folha 2 escola 2, etc. No primeiro aqui, você está vendo esse livro, que na versão de vocês não vai estar escrito este livro, se não tiver a mesma versão do Office que eu, vai estar escrito outra coisa qualquer. Vocês dão 2 cliques e vai aparecer aqui a parte que nós vamos usar para colocar o código. Aqui nessa barrinha aqui tem o workbook, que é no caso o livro de trabalho, né? Aí vocês vão ver aqui que ele já criou um workbook open. Se vocês quisessem outra função qualquer, vocês poderiam escolher aqui outra função. Na internet, é óbvio, vocês vão já encontrar isso tudo pronto, mas eu quero explicar que vocês querem fazer desse jeito. E aqui dentro dessa função, isso é Visual Basic, ou seja, está Private Sub e o Workbook Open. Isso é o nome da função, e depois para finalizar tem o End Sub. Se for, por exemplo, em Sharp ou C++, essas coisas, isso vai ser totalmente diferente. A gente tem o... Eu não sei como é que fala isso em português, que é aquela chavinha que faz assim. Eu sei que não é pochete, é o quadradinho. Eu não sei os nomes mais. Então, a gente vai colocar o código aqui, que é esse código. Eu vou deixar aí na descrição para vocês, tá? Não tem problema. Não precisa você não vou procurar nem nada. Só vou dar uma explicação muito rápida aqui. Óbvio que vocês não precisam saber isso, mas caso vocês tenham interesse, ouve essa explicação. Se não tiver interesse, pode passar um pouco mais para frente disso, tá bem? Application é só o que a gente está usando aqui, essa aplicação. Então, para tudo que vocês forem utilizar uma variável, criar uma variável, vocês vão usar aqui no application, ponto qualquer coisa. O display é a forma de apresentação e o full screen é o ecrã em forma completa, né? Vocês podem averiguar aqui que ele está em forma full screen, ou seja, está no zoom, como se fosse total, né? E a variável de baixo, que é o display formular, que é aquelas barrinhas que nós tiramos lá, os checkboxes. Então, o full screen é para aparecer, é para ficar mesmo no total. Mas as barrinhas, elas são para desaparecer, por isso está false. O true e o false são booleans, são variáveis que diz que vai aparecer ou não. Booleans são variáveis simplesmente de verdadeiro ou falso. É uma coisa muito simples. E aqui, o display workbook tabs também é o mesmo lugar que está no formulário bar. Tá no mesmo lugar, tá lá, foram aquelas duas que nós clicamos do lado direito. Tinha a outra que nós tiramos a marcação das células, depois nós tiramos as outras duas antes de marcar para macros. Então essas duas vai ficar false, nós fizemos, e o full screen vai ficar true. Então agora a gente vai ver que isso... Cliquei ali errado. Tô tentando clicar no outro lado. A gente vai ver que isso vai ficar já assim, full screen. Vai ficar tudo assim. Só que antes da gente, por exemplo, antes da gente ir para lá, eu só queria explicar antes de guardar e abrir esse novo ficheiro daquela forma. Eles estão muito parecidos, mas dá para ver aqui que as separatórias estão um pouco diferentes. Então, o que eu não fiz com vocês foi a parte de fechar ali. Então nós temos que criar esse botão. Porque, por exemplo, eu chego aqui nesse outro formulário aqui. Tá, como é que eu vou sair? Para sair daqui, para fazer as edições, porque aqui nós não completamos, nós não fizemos aqui as outras folhas. Então tem que fazer mais materiais. Tem que fazer mais 3, nós não fizemos um e ainda não fizemos a linkagem. Eu passei, ainda não tem as linkagens completas. Aí a gente faz assim, tá, e aí, como é que eu vou fazer isso? Mas eu vou fazer só para mostrar para vocês. Mas antes de fazer essa parte vou só inserir aqui a parte de encerrar. Como eu não tenho y da versão antiga, eu escolhi o sinal de vezes. Mas se vocês têm um ícone bem bonitinho para fechar um xizinho,
um xizinho, né? Aí vocês podem fazer. O que eu fiz aqui foi colocar ele na forma. Eu coloquei ele numa forma qualquer que eu já troquei a cor e coloquei ele no lilas. Vocês verem aí qual é a melhor para vocês. Deixa eu só ver aqui onde eu coloquei, porque eu já não lembro muito bem. Como é uma coisa muito básica, tem muito interesse, então vocês dão uma olhada, tá bom? Aqui vocês podem colocar aqui a cor, então, tá bom? Vocês escolhem como é que faz a cor aqui do xizinho, que fica melhor para vocês. Agora, vocês têm que para que isso funcione, vocês aqui na hora de guardar como, vocês têm mesmo que escolher a opção aqui, ó, guardar macros do Excel, tem que ter com essa permissão. Então, só se guardar dessa maneira que isso vai funcionar. Eu vou guardar aqui no ambiente de trabalho, só pra gente verificar. E agora nós vamos no ambiente de trabalho abrir ele, vou encerrar. E a gente vai aqui no ambiente de trabalho, vai dar 2 cliques. E vocês podem ver que ele está pedindo para ativar o código. E não somente isso, vocês podem ver que ele tem uma diferença quando a gente guarda o Excel normal, ele não fica aparecendo com esse símbolozinho aqui de afirmação, né? Então, aqui o que a gente tem que fazer é ativar o conteúdo. Então, quando você enviar para alguém, essa pessoa vai receber essa informação que tem que ativar o conteúdo, porque sem ativar o conteúdo você não vai poder fazer nada, manipular, não vai poder retificação, nada. Então tem que ativar o conteúdo. Então, como eu falei antes, para fazer as outras notificações, a única maneira é você sair, né? Então, para sair daqui, vocês têm que ter uma forma de sair, que a gente vai fazer aqui um novo códigozinho aqui no X. Eu vou pegar o código pra gente inserir aqui, então. Então, como eu estava falando para vocês, eu já tenho aqui o código. O que nós vamos fazer aqui agora é criar um novo módulo. Então, a gente vai vir aqui em inserir e vamos colocar inserir novo módulo. E agora aqui em inserir novo módulo, a gente vai então inserir o código. E relembrando que, como eu falei para vocês anteriormente, para criar uma função, tu coloca o sub, no caso, e... fiz aqui mal, porque eu tenho que criar primeiro o nome. Então, coloca aqui o nome da função que você quer. Vou colocar antes o nome da função, vou colocar visualizar funções. Funções no caso do Excel, né? E aqui no final, como vocês podem ver, já apareceu e isso vai para cá, porque tenho que colocar o código por dentro, para a parte de dentro da função. Ele já criou ali, é só arrastar para baixo. E aí já está pronto. E nesse caso, você minimiza e vem aqui no xizinho que nós criamos, do lado direito do mouse. Vocês colocam aqui atribuir macros. Recorda que nos botões nós fizemos hiperligação. Aqui a gente vai criar, nesse caso, em macros. E aqui nós temos já visualizar funções. Tem aqui a 3, porque eu já tinha criado uma para aquele outro ficheiro e por acaso deu o mesmo nome, que eu já não lembrava. Então tem aqui visualizar funções. Vocês estão a ver que aqui está em todos os livros, porque vocês podem escolher um livro específico ou folhas específicas. Então, vou selecionar aqui o que nós criamos agora, porque esse ali eu já tinha utilizado para fazer o outro. E agora, quando vocês guardarem e vocês abrirem novamente, vocês já vão ver que já pode clicar aqui. Então, vamos lá. Dar uma olhada. Vamos dar aqui 2 cliques, abrir. O ficheiro está abrindo, eles vai pedir para atualizar, nós atualizamos e vocês podem ver que agora está como nós falamos, tem aquela parte de cima, isso aqui como eu falei é por causa da licença, o pop-up, a parte de cima sumiu e já está como aquele anterior que a gente viu desde o início. Então, é isso. Aqui vocês podem escrever o que quiser, vocês podem, por exemplo, chegar aqui e escrever o nome da disciplina, matemática, isso é só um exemplo, né? E colocar, por exemplo, o valor que vocês tiraram na matéria,
português, e aí vocês vão colocar o nome de todas as disciplinas, né? Vamos supor que aqui ficou que seja essa a parte que chumbou, que tomou bomba. E depois vai colocar aqui todas as disciplinas, mas aqui na parte de falhei vai colocar só as que falhou, porque eu sempre falo português. E as que passei vai colocar as outras duas ou as outras todas. E na parte dos materiais vai colocar todas, tanto as que passei ou não, as que passou ou não. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Na parte de planilha mensal, essas coisas, se vocês quiserem ver os vídeos anteriores que eu fiz, eu vou deixar os links aqui abaixo. E como eu falei, isso aqui, se for para empresa, isso dá para fazer para qualquer área. Se for para empresa, simplesmente trocar o nome, obviamente que vocês vão colocar um design muito mais bonitinho que esse. Vão colocar com as cores de vocês, vão acrescentar mais botões e vão fazer a vosso gosto. Aqui é uma coisa bem simples, porque isso é voltado para uma escola, né? Dá para fazer para ensino secundário, mas vocês podem ter mais criatividade, fazer da forma de vocês, colocar o menu aqui em cima. Então, fica mesmo ao vosso critério. E colocando o menu aqui em cima, é óbvio que o X vocês vão colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Se vocês gostaram, dê o joinha e se inscreve aí no canal. Até a próxima, então. Tchau.